Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês sobre a carteira pública aqui do canal. Lembrando, tá? Inclusive estou compartilhando aqui nessa tela especificamente que quais são os pontos principais, quais as regras que eu estou seguindo para essa carteira. Inclusive vou demonstrar qual o percentual que eu acho adequado e quais fundos que eu estou investindo hoje e que quero investir. Lembrando que o meu nome é Giovanni, eu sou formado em economia, sou consultor CVM e atuo atualmente como consultor de investimentos. Inclusive atuo na empresa que eu vou deixar o link abaixo. Então, se você quiser contratar meu serviço ou inclusive conversar comigo sobre em si o meu serviço, por favor, pode mandar uma mensagem. Eu deixo aqui o grupo Telegram, o meu Instagram e o meu contato do WhatsApp profissional. Ok? Então, meu perfil, carteira focada em renda passiva, procurando melhores ofertas e pensamento de longo prazo. Nesse primeiro momento, como a carteira ainda é muito pequena, estou focando somente em fundos imobiliários. Lembrando que eu já tenho uma reserva de emergência, eu já tenho outros investimentos, esses investimentos são públicos e eu tenho já, obviamente, outros investimentos, tá bom? Recursos advindos dos próprios investimentos e do canal do YouTube, ou seja, os próprios investimentos vão render algum valor, eu vou reinvestir esses valores e todo o recurso que eu vou ganhar do YouTube eu invisto e eu tenho a taxa mínima, né, o valor mínimo por mês de R$ 100 caso o YouTube não entregue um valor próximo a isso, tá bom? Objetivo, demonstrar que o que é mais importante é a constância dos investimentos e não em si o valor investido, tá? Claro que quanto maior o valor investido, mais rápido você vai chegar no seu objetivo, tá bom? Então, aqui hoje a gente tem uma carteira dessa forma, tá? Então, a grande parte é multi-estratégia ou fundos hedge, em torno de 27% tijolo e o restante em papel. O meu objetivo é aumentar esse percentual em tijolo, aumentar um pouquinho o percentual também em papel e naturalmente o percentual em multi-estratégia deve diminuir, tá bom? O acompanhamento, então eu utilizo normalmente a plataforma Gorilla para a gente verificar a nossa rentabilidade e os aportes aqui que eu tenho até hoje é em LVBI, VGHF, MCHY, VCJR e hoje eu estou vendo de aportar em BTLG, um novo fundo da nossa carteira e quem sabe também no próximo mês a gente dá uma olhadinha em Tigar, que é um próximo fundo que é de tijolo, que é mais também trabalhar a parte de desenvolvimento, né, compra e venda de imóveis. BTLG é um outro fundo de galpão do mesmo segmento de LVBI, tá bom? Então, o acompanhamento, o que eu faço? Né? Todo mês eu leio os relatórios gerenciais, que são mensais, e fatos relevantes, análise de juros de longo prazo, principalmente do Brasil, e também, por fim, eu vejo o Boletim Fox, justamente expectativas de juros, e também mais alguns pontos específicos da macroeconomia, calendário econômico e por aí vai, tá bom, pessoal? Uma coisa importante, como eu trabalho na Ticker Research, Ticker Wealth, eu utilizo, obviamente, as ferramentas que eu tenho por lá, que seriam os relatórios semanais, tá? Justamente facilitando o meu trabalho se tiver algum fato relevante específico. Então, por isso que é tão importante você contar com uma equipe ali especializada ou uma assinatura de forma que você consiga acompanhar de maneira mais fácil, né? Principalmente se você não trabalha no mercado de investimentos. Ok? Então, aqui só para também deixar claro para vocês, esse é um relatório semanal. É um relatório já, de certa forma, um pouco antigo, né? Dia 8/8, no mês passado. Mas o mais importante é o seguinte: obviamente, eu vou cortar aqui a parte que demonstra a carteira recomendada da Ticker, tá, pessoal? Mas o que é mais importante é, caso você queira ter acesso, eu sempre deixo no fim do vídeo e também aqui embaixo na descrição dos comentários essa assinatura, caso você queira assinar. Então, aqui nessa parte especificamente, o BTLG, né, que a gente quer observar. Então, o fundo divulgou o relatório gerencial no mês passado, tá? Isso aqui. Em junho foi realizada a reavaliação dos imóveis, uma valorização de 13,28%. E em relação aos imóveis de crise em 2023, e a reavaliação contou com uma valorização de 9% em relação ao custo. Dessa forma, a cota patrimonial se apreciou em 5,8%. Por isso que é muito importante eu sempre até falo, não veja somente pelo PVP, principalmente fundos de tijolos. Por quê? De um ano para o outro, né, a reavaliação dos imóveis pode ser tanto positiva quanto negativa. Né? Claro, aí vai depender da gestão do fundo em si, mas é por isso que não dá para a gente se agarrar muito no PVP para fundos de tijolos. Para fundos de papel, aí sim faz mais sentido porque eles têm o preço em cima da curva de mercado e é atualizado basicamente todos os meses, tá? Esse valor. Então, aí sim faz mais sentido, tá bom? Do BTLG. Então, como era de se esperar, as maiores valorizações estão relacionadas às conclusões de expansões. Ainda há espaço para uma valorização potencial devido ao caixa do fundo em cerca de 1,8 bilhões. E aqui a gente comenta, aqui ele demonstra, né, os percentuais de valorização. Então, aqui eles não abrem todos os números em si, mas por conta de estratégia especificamente.
Tem outros comentários de outros fundos aqui também, pessoal, caso vocês queiram nos relatórios. Aqui também, novamente, do BTLG, tá? O BTLG aqui, 94% da receita é proveniente de ativo. E o fundo celebrou o instrumento de compra e venda de aquisição do portfólio de 11 ativos, né? Um montante total de transação de 1.769 bilhões. Primeira parcela, 65%, no valor de 1 bilhão e 154 milhões, a ser pago com a superação das condições, e 614 milhões após 18 meses a partir da data corrigidos pela inflação, né? Então isso tudo vai estar nos relatórios gerenciais, por isso que é importante a gente sempre acompanhar para a gente poder visualizar. A transação conta com um bom cap rate de 9,5, lembrando que cap rate que é a taxa de retorno em cima do imóvel, tá? A taxa de retorno em cima do aluguel do imóvel, sendo o yield de 14,6% ao longo dos 8 meses que antecedem o pagamento da última parcela, resultando um aumento de 24% no FFO do período. Se vocês quiserem saber o significado dessas siglas específicas, por favor, eu posso gravar um vídeo para vocês depois, tá bom? Então, resumindo a história, tá, pessoal? É um fundo que tem uma gestão muito ativa, né? É um fundo que realmente entrega resultado no longo prazo, por isso que eu estou cogitando inserir ele na carteira. É de um segmento mais conservador de tijolo, que é galpão, principalmente, tá? E eu vejo um certo desconto, pelo menos a minha opinião, para minha carteira, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos para sua carteira especificamente, porque você pode ter um outro perfil, você pode ter outros objetivos além do meu aqui, tá bom? Então, só para realmente colaborar com vocês, tem outro relatório semanal. Vou cortar essa parte novamente para não mostrar para vocês, tá? Porque todo o conteúdo da Ticker, principalmente carteira recomendado, só os assinantes podem ter acesso a isso, tá bom, pessoal? Eu só estou compartilhando com vocês uma parte do que você pode encontrar e justamente incentivar você a ter ali uma assinatura justamente para realmente facilitar o dia a dia do investidor, ok? Deixa eu ver aqui, nesse caso, o MCHY, tá? Esse relatório aqui é um dos mais recentes. Então, o fundo divulgou distribuído 10 centavos, gerado 12 centavos. A gestão, pelo menos, indicou de 9 a 10 centavos do pagamento do segundo semestre de 2024. Durante o mês foi realizado um novo investimento, no total de 85 milhões, em um fundo estruturado de portfólio logístico dentro de raio de 60 km de São Paulo. Pagará a cota sênior um cupom mensal de IPCA mais 9,5, uma taxa bastante atrativa, contribuindo com aproximadamente 3 centavos por cota. Atualmente o LTV da operação é de 29, ou seja, o LTV bastante baixo, segurança no investimento. Tá? 100% dos recebíveis imobiliários da carteira do fundo permanecem adimplentes, ou seja, não tem problema de inadimplência, né? Ninguém está faltando com os pagamentos. A carteira do fundo está 74% alocada em ativos indexados ao IPCA mais 10,2 e 26% em CDI mais 5,3, e ao mesmo tempo que ainda existe relativamente um caixa, tá bom? Agora sim, pessoal, a gente vai ver nos relatórios gerais, né, gerenciais no caso, que seria primeiramente o LVBI. Então aqui é muito importante o acompanhamento, justamente para ele demonstrar as movimentações. Eu não vou analisar o relatório inteiro, por quê? Senão é muito exaustivo, tá? A ideia é você analisar uma vez o fundo de forma mais expressiva, e aí sim, depois você acompanhar o que está acontecendo com o fundo, já que você já fez essa análise, tá? Porque aí não faz sentido a gente fazer uma reavaliação novamente do mesmo ativo. Movimentações de locatários. Não houve nenhuma movimentação de locatário nos fundos e a vacância física se manteve em 0,8. A gestão do fundo segue trabalhando ativamente para alocar o quanto antes os espaços vagos, principalmente dos espaços que foi vagos, né, pelo dia. Então o time de gestão tem mapeado apenas a devolução do espaço alocado pelo dia. Se você não sabe o que eu estou falando, veja o meu último vídeo dessa série aqui do canal da carteira pública, tá bom? Então o dia foi um inquilino que saiu do portfólio do LVBI, como outros fundos também, por questões, né, financeiras também da própria empresa, tá? No ativo Mauá, que representa aproximadamente 5,7% da área do fundo, a entrega do imóvel está prevista para o mês de setembro de 2024, como informado nos últimos relatórios. Então, a partir de setembro, deve já ter espaço, o fundo consegue já poder alocar esse valor e provavelmente pode ser que consiga aumentar o seu rendimento, tá? Opa, desculpa. Em relação aqui aos rendimentos em si, né, nesse mês o fundo distribuiu 90 centavos, teve ali uma inadimplência e o fundo acumulava mais 0,17 centavos, mas também teve um fator não recorrente de 0,26, então acabou compensando nesse período específico, mas o fundo está correndo atrás, tá bom?
Aqui só para concluir, né, a transação ali da Credit Suisse para a Pátria. Aqui também a gente consegue ver rendimentos e performance. Isso que é muito importante para mim, é ver a performance ao longo do tempo, a longo prazo do fundo, superando o IFIX, isso é muito bom. E os rendimentos, distribuição histórica aumentando conforme o tempo, isso é muito bom, tá? Lembrando que é um fundo de tijolo, ele vai entregar os juros para você e a correção monetária, que seria basicamente o IPCA, ou a correção dos próprios imóveis, vai estar no valor da cota. Então o valor da cota aumenta, o rendimento cai na sua conta, tá? O que me preocupa só é essa questão da receita, né? Eu tenho um percentual um pouquinho concentrado em alguns ativos, porém são ativos de realmente que tem primeiro, bastante locatários, né? Então é um ativo que naturalmente representa mais, mas tem mais locatário, isso é muito bom, tá? Então, questão de distribuição regional, né? Tem distribuição geográfica também, gosto bastante do fundo. Bom, agora indo para o Mauá, MCHY, tá? Vamos ver aqui comentário do gestor. Distribuição do MCHY referente foi de 10 centavos, dividendo de 13,5. Ao longo do mês realizamos um novo investimento, né, que eu comentei lá com vocês no relatório semanal de fundos imobiliários da Ticker, tá? E a composição aqui dos rendimentos teve uma queda, realmente, e tende a entregar de 10 a 9 centavos mesmo, também por conta do cenário um pouco um pouco menor em relação à inflação, mas naturalmente é um fundo que vai entregar esse percentual aqui, porque é IPCA mais 10% de rentabilidade média, tem as taxas, então na verdade ele tende a pagar IPCA mais 9, IPCA mais 8,5%, que vai nessa linha de 13,5% hoje, tá? Então tá ok com as minhas expectativas. Então aqui a gente consegue ver no longo prazo, né, a cotação em relação ao mercado mais dividendos. Então a gente consegue ver desde o início 46,9, em relação ao IFIX 19,4 e CDI líquido, né, ou seja, 15% de imposto, 32,8, acaba ganhando no longo prazo. Né? Aumento de volume, né, de liquidez, isso é muito bom também. A maior parte da receita é de juros, outra parte é de correção, que seria o IPCA, e ganho de capital, que seriam as vendas, né, o giro ali da carteira, tá bom? Aqui novamente, né, o caixa, como eu falei para vocês, o caixa deve ser utilizado para ir comprando. Então, se a gente comparar com outros meses atrás, o caixa está começando a diminuir um pouco, justamente porque ele está adquirindo crédito por valores mais interessantes, mas está sendo realmente aos poucos esses investimentos, tá bom? Então, o fundo sim tende a entregar um valor até mais expressivo do que está entregando hoje, porque ele tem 21/5 do fundo, basicamente, em caixa, que deve ser utilizado para comprar mais CRIs, principalmente, mas também outras estratégias. O VCJR, né, então a gente consegue ver aqui, o fundo ele tende a buscar NTNB mais 1 ou mais 3%, taxa média dos CRIs IPCA mais 10,5%. Então, uma rentabilidade bastante alta. Aqui é um fundo, lembrando, de alto risco, tá? Então, tomar bastante cuidado para você incluir na sua carteira. Então, aqui ele faz um comentário específico, né? Então, o fundo ele é basicamente protegido por IPCA. No fechamento do mês, possui um deságio de cerca de 3,24% em relação à sua cota patrimonial, ou seja, com desconto em relação ao PVP, que aí sim a gente consegue considerar um pouco mais de verdade, porque ele é um fundo de papel. O fundo possui 108,9% alocado, ou seja, o fundo ele opera alavancado, então ele tem uma dívida com um passivo, né, com uma taxa menor, e ele investe em ativos com uma taxa maior, e aí ele consegue gerar mais valor para o fundo, tá? 1,42 bilhões, né, representa 96% da carteira de CRI, tá bom? Então aqui a gente vê um pouco mais abaixo, o fundo acabou entregando um resultado um pouquinho menor, tá? No último mês de agosto, entregou 93% do DI. Então se a gente pegar aqui o yield sobre o IPCA, tende a manter basicamente os 8,60, na verdade está aumentando, tá? E o dividend yield ao ano de 12,54% mais ou menos, né? Então se a gente verificar aqui o valor da cota hoje em relação ao yield, a gente vê que na verdade o IPCA mais 10 é caso comprasse no valor patrimonial, que não é o caso. Então o spread, pelo menos teórico aqui da carteira, seria esse aqui, tá bom? A carteira basicamente vai estar focado principalmente em CRI e IPCA, tem um pouquinho de CRI e CDI também, né? Aqui são os indexadores. E realmente a única coisa que me preocupa um pouco seria essas concentrações um pouco mais altas nos ativos, né? O LTV relativamente um pouco mais alto, 70%, 80%, mas que está ok para mim, pelo menos esse mês, tá bom?
O VGHF, a gente consegue ver aqui, né? Então vamos dar uma olhadinha. Distribuição do rendimento referente a de 9 centavos por cota, equivalente a 11,4 ao ano, nos anos 24. O fundo acumulou distribuição de 1,17 por cota. Em relação às locações ao longo do mês, foram adquiridos um total de 42 milhões em ativos e vendidos no total de 29,7, uma compra líquida de 12,3 milhões. Em linha com o processo de equilíbrio da carteira, o fundo vendeu total líquido de 12,8 milhões em posições da carteira Valor, especialmente em cotas de FIIs. Ok? Com esses movimentos, a carteira Valor passou a representar 33,8% do fundo versus 35,3% anterior. E a renda 66% para agora nesse mês para antes 64%. Tá? Então, aqui basicamente a Valor justamente quer um ganho de capital, tá? Então a estratégia Valor ganho de capital, e renda, obviamente, o próprio nome já diz que é procurar um rendimento mensal, né, periódico para os cotistas. Tá? Os movimentos mais importantes feitos ao longo do mês foram dentro da carteira do CRI, com a compra líquida de 25 milhões. Ok, aumentou um pouquinho a carteira de CRIs. Caso de inadimplência da carteira, os CRIs de Celina, que representam 1,8% dos ativos do fundo, continuam inadimplentes desde o mês de junho. Isso é importante. Esses CRIs representam uma dívida corporativa da Operação Brasileira das Redes Hotéis Celina e contam com o aval de algumas operações. As negociações de solução estão em andamento. O CRI Guaicurus, que representa 0,7%, ficou inadimplente no mês passado. Ainda ao final do mês de julho, o fundo recebeu de forma indireta a propriedade de ambos os terrenos que estavam em garantia, solucionando a questão no lugar de um eventual processo de execução de garantias. Perfeito, maravilha, isso é muito bom. Bastante diversificado em relação ao número de ativos, né? Então o fundo realmente tem uma gestão bastante ativa. Tem aqueles problemas realmente de conflito de interesse, tá? De investir em próprios ativos e também assumir dívidas dos próprios ativos. Infelizmente, acontece isso. Mas ele realmente é um fundo que tende a entregar um retorno um pouco mais considerável. E hoje na cota de mercado está uma faixa de 18,81 mais ou menos, tá? Agora o BTLG, que eu já comentei com vocês, né? Basicamente, então eles fizeram, primeiramente é um fundo bastante grande e que tem um histórico muito grande também. É um fundo que tende a entregar boas rentabilidades, uma taxa de administração um pouco menor do que o mercado comum, dividend yield de 9,1%, valor de mercado de R$100, valor patrimonial de 104, mas lembrando, essa relação PVP de fundos imobiliários de tijolos acaba não servindo muito, vacância financeira bastante baixa, é muito bom, tá? Vamos lá, resultado em agosto, 76 centavos, transação, né, fez várias posições agora tendo um ganho de capital, então resultados aqui, né, receita imobiliária, teve uma redução também por conta desse processo de mudança da carteira e venda também da carteira. A gente consegue ver a diversificação aqui e quais são os principais inquilinos. Então eu gosto bastante da transparência dos relatórios, é muito claro as informações. E também aqui a questão do valor patrimonial, receita de locação, também vencimentos, a maioria mais de 47% ali de 2028 para frente. Diversificação geográfica, apesar da concentração em São Paulo, e a maioria em PCA. A gente consegue ver quais são os segmentos, que são segmentos um pouco mais consolidados, isso é muito bom. Tipo de multa também até relevante, 1/3 do contrato atípico, 2/3 dos típicos. Histórico de vendas, que é um ponto principal da gestão ativa, por isso que ele dá um valor agregado para o cotista, é realmente bastante expressivo ao longo do tempo. A gente consegue ver a distribuição média do fundo. Isso é muito bom, tá? Isso é realmente muito bom, pessoal. 33 centavos lá no início e 76 centavos. A gente consegue ver um avanço no valor da distribuição conforme o tempo. Isso é muito bom mesmo. A gente consegue ver a rentabilidade. Consegue ver a rentabilidade aqui superando o IFIX, superando o próprio CDI desde a criação. Então, por isso que é um fundo que eu considerei aqui para a gente poder inserir na carteira pública. Bom, nessa parte aqui do vídeo, pessoal, a gente vai comparar os 5 fundos. Obviamente, PVP, tomar bastante cuidado, não é o único índice, o único indicador que a gente pode utilizar para validar o fundo. Lembrando que é importante você ver o fundo, ler, entender a gestão realmente. Mas a gente consegue visualizar aqui, primeiro, o BTLG, né, o maior fundo que a gente vai inserir na carteira, um fundo bastante grande, 7,5 bilhões de reais de patrimônio. E aí a gente consegue ver que o menor fundo que a gente tem é o VCJR, de 1,7 bilhões, estou arredondando aqui para cima um pouco.
mas a gente consegue ver também o valor em caixa, né? O BTLG está bastante em caixa justamente por conta dessas vendas recentes, então o fundo está estruturando um pouco ainda a gestão, né, para novos ativos, mas é importante a gente só reforçar aqui questão de valores, estão todos descontados, apesar de o PVP não ser uma forma muito interessante de utilizar para fundos de tijolos, tá bom? Mas só mostrando aqui para vocês realmente. Aqui para carteira, né? Então só para também mostrar a rentabilidade, aqui eu não estou considerando esses aportes do BTLG na carteira. Aqui no Gorilla eu consigo comparar o IFIX com a nossa carteira. A gente está perdendo relativamente um pouco ali para o IFIX, porém é muito difícil a gente bater o martelo porque são 2, 3 meses só de investimento, então é natural que a gente tenha valores mais voláteis, né? Porque a gente tem poucas cotas ainda, tá bom? Mas o BTLG eu vou inserir aqui para vocês e depois eu coloco na imagem. Pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo, realmente um vídeo um pouco mais longo, mas uma vez por mês eu vou fazer isso com vocês. O valor que eu vou investir, inclusive nesse mês, para deixar claro, né? Vai ser no valor de R$ 180, que foi originado do YouTube, e a gente consegue investir, então, do valor que a gente tem hoje, que é em torno de R$ 392, mais 180 mais ou menos que a gente vai ter. Eu vou deixar a imagem aqui rodando também para vocês darem uma olhada, ok? Pessoal, tomara que tenham gostado do vídeo, entre no canal do Telegram para conversar comigo, me sigam no Instagram também, sempre posto alguma coisa por lá nos stories e tomara que vocês tenham gostado do conteúdo. Até mais!